Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 6 que fala sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, e como sempre eu vou começar contando uma historinha. A historinha do Robert Gleason, que resolveu dar um passeio aí pela natureza, onde encontrou um rio e ele notou que esse rio era um rio bem largo e ele ficou curioso para saber qual era a medida da largura desse rio. Então, para determinar a medida da largura desse rio, ele vai tomar como base duas árvores que estão em margens opostas. Ele também vai precisar do auxílio de um equipamento super tecnológico que é utilizado para medir ângulos. E ele vai começar se posicionando num ponto estratégico. Por que esse ponto é estratégico? Porque esse ponto vai formar aí um ângulo de 90 graus se você ligar eles com os pontos lá que representam as árvores das margens opostas. Com o auxílio de uma trena, o Robert Gleason mediu a distância de uma das árvores, da árvore que estava na mesma margem que ele, até o seu ponto estratégico, medido então 10 metros. E com o auxílio do seu equipamento super tecnológico, no ponto estratégico, o Robert Gleason conseguiu medir o ângulo localizado nesse ponto estratégico se você fecha então esse triângulo retângulo formado por esses três pontos. Neste caso, então, o ângulo seria de 30 graus. E aí a pergunta que fica é qual é a largura desse rio. Como Robert Gleason é um grande conhecedor da matemática, ele conseguiu determinar a medida dessa largura desse rio. E logo mais a gente já vai ver como faz isso. Mas antes eu vou precisar de lembrar de alguns conceitos importantes. Primeiro a gente precisa lembrar que num triângulo retângulo a gente tem três lados e esses lados possuem certos nomes. Então, o lado que é o oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa e os demais lados a gente chama de catetos. Só que para realizar essas razões trigonométricas a gente vai precisar tomar como base um ângulo e nesse caso aqui eu estou tomando o ângulo alfa como ângulo de referência. Então, a partir do momento que a gente toma o ângulo alfa como referência, nós temos novas características para esses catetos. Esse lado AB, ele vai se chamar cateto adjacente porque ele está logo ao lado ao ângulo alfa. E o segmento AC vai se chamar cateto oposto porque ele é ao lado que está oposto ao ângulo alfa. Cuidado, porque se você mudar o ângulo de referência, como por exemplo nessa figura, agora nós tomamos o ângulo aqui no vértice C, chamando o ângulo beta, o cateto oposto muda. Então, o cateto oposto é esse lado AB e o cateto adjacente é esse lado AC. Por isso, é muito importante a gente ficar atento qual é o ângulo que a gente está tomando como referência para poder determinar essas razões trigonométricas. Na apostila, nós temos um exemplo para que você verifique essas razões trigonométricas. Eu trouxe aqui um exemplo parecido, mas com medidas mais simples. Antes de irmos para as medidas, note que todos esses três triângulos são semelhantes. Pelo caso, o ângulo-ângulo, porque todos eles possuem um ângulo reto e todos eles compartilham do ângulo alfa. Portanto, se são semelhantes, valem as proporções entre as medidas dos lados correspondentes. E aqui nessa figura é fácil de notar a razão de proporção entre esses triângulos pequeno, médio e o grande. O triângulo médio possui o dobro das medidas do triângulo pequeno, enquanto que o triângulo grande possui a medida o dobro das medidas do triângulo médio, que por sua vez será 4 vezes a medida do triângulo pequeno. Tomando esse ângulo alfa como ângulo de referência, vamos por enquanto esquecer as medidas aqui dos lados adjacentes e pegar só a medida dos lados opostos e das hipotenusas. Então você vai notar que nesse triângulo pequeno, a razão que a gente consegue montar é 3 para 5 e ela vai ser a mesma proporção, porque eles são triângulos semelhantes, que o 6 para 10 do triângulo médio, que o 12 para 20 do triângulo grande. Então essa figura serve para a gente perceber que não importa qual é o tamanho do triângulo, se o ângulo é o mesmo, a razão ainda vai continuar sendo a mesma. E a essa razão nós damos um nome específico de seno, e a gente denota por sen de alfa. Então o seno é justamente essa proporção que há entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, esquecendo então as medidas dos lados opostos ao ângulo alfa, tomando então as medidas dos lados adjacentes e as hipotenusas, você vai notar que a proporção 4 para 5 é igual à proporção 8 para 10, que é igual à proporção 16 para 20. E essas razões a gente dá o nome de cosseno. Denotamos como cos de alfa, e essa relação então é a proporção entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
E por fim, a gente pode relacionar a medida dos lados opostos com as medidas dos lados adjacentes. E você vai perceber então que o 3 está para 4, da mesma maneira que o 6 está para 8, da mesma maneira que o 12 está para 16. E a essa razão a gente dá o nome de tangente, que aqui a gente vai denotar por tan de alfa, mas em alguns outros lugares pode aparecer TG, então tanto faz aí a notação. E a tangente será definida como a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em resumo, para ficar tudo numa mesma tela, temos que o seno é a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é a relação aí, a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como é que eu vou fazer para memorizar isso mais fácil? Existe uma palavrinha mágica que ajuda a gente bastante a lembrar essas relações. E essa palavrinha mágica é SOHCAHTOA. E o que significa essa palavra SOHCAHTOA? Nessa palavra, cada letra representa ou a relação que a gente está tentando decorar, ou o lado do triângulo retângulo. Então, por exemplo, SOHCAHTOA, essa primeira sílaba só representa, o S representa seno, o O representa lado oposto e o H a hipotenusa. Então, é para você lembrar que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A segunda sílaba K representa aí o C, o cosseno, o A do cateto adjacente e o H, a hipotenusa de novo. Então, o cosseno é para você lembrar que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por fim, a última sílaba é o TOA. T é para lembrar da tangente, que vai relacionar cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, SOHCAHTOA é o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno adjacente sobre a hipotenusa e tangente oposto sobre o adjacente. Nas páginas 18 e 19 da nossa apostila, temos uma grande tabela trigonométrica que traz todas as medidas aí dos senos, cosseno e tangente dos ângulos que vão do 1 até o 89. E essa tabela vai ser bastante importante para a gente resolver alguns exercícios, mas se você tiver de posse de uma calculadora, você consegue tirar esses valores facilmente. Então, por exemplo, eu peguei aqui o triângulo 3, 4, 5, o triângulo pitagórico que a gente já conhece, para a gente poder determinar quanto que vale a medida desse ângulo alfa. Então, primeiro a gente precisa deixar bem claro que, pegando o alfa como ângulo de referência, a gente tem que esse 5 é a hipotenusa, o 3 é o cateto oposto e o 4 é o cateto adjacente. E para determinar esse ângulo alfa, você poderia usar qualquer uma das três relações que a gente aprendeu agora. Neste caso, especificamente, eu vou usar a relação do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como a gente já havia falado antes, o cateto oposto é 3, a hipotenusa é 5, então temos que seno de alfa é 3 sobre 5, cuja divisão dá 0,6. Então, nesse momento, eu vou ter que recorrer àquela tabela e procurar qual é o ângulo cujo seno dá 0,6. Voltando à tabela, temos que a primeira coluna são os valores relacionados ao seno, a segunda coluna os valores relacionados ao cosseno e a terceira, a tangente. Então, neste caso, a gente precisa olhar apenas para os valores da primeira coluna. E aí, neste caso, você vai procurar nessa primeira coluna qual é o ângulo cujo seno dá mais próximo de 0,6. E neste caso, 37 graus é o ângulo cujo valor do seno mais se aproxima a 0,6. Portanto, o ângulo alfa é de 37 graus. Note que, como eu falei anteriormente, a gente poderia usar qualquer outra relação para determinar esse ângulo e teria que dar o mesmo ângulo. Então, por exemplo, usando a relação do cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o adjacente é 4, a hipotenusa é 5, a razão vai dar 0,8. Agora você volta para a tabela, só que olhando apenas a coluna do meio relacionada aos valores de cosseno, você vai procurar aquele ângulo cujo cosseno dá mais próximo de 0,8. E no caso, o 37 graus realmente é o que mais se aproxima do 0,8. Concluímos novamente que o ângulo alfa tem que ser de 37 graus e funcionaria da mesma maneira se você utilizasse a relação da tangente. Voltando ao nosso problema inicial do Rob de Gleason, vamos determinar a largura desse rio. E aí você percebe que ele possui como informações a medida do ângulo, 30 graus, e a medida do lado adjacente, do cateto adjacente. E o que a gente não conhece é a medida do cateto oposto. Então, tu percebe que a hipotenusa não tem nada a ver aqui nesse problema. Cateto oposto e cateto adjacente, a gente usa a relação da tangente. Substituindo os valores, e nesse caso eu botei uma variável x para o cateto oposto, o cateto adjacente é 10
E o ângulo a gente já conhece, é de 30 graus. Fica aí, tangente de 30 graus é igual a x sobre 10. Voltamos à nossa tabela e procuramos a tangente de 30 graus. E está lá embaixo, ó. Vai para a terceira coluna, que é relacionada à tangente, e temos que a tangente do 30 graus corresponde a 0,77. Substituindo a tangente de 30 graus por 0,77 e passando esse 10 que está dividindo, multiplicando, a gente tem que o x equivale a 5,77 metros. Essa é, portanto, a largura do rio que o Robert Gleason estava admirando. Na página 19 da nossa apostila traz um exemplo também de dois amigos, o Anderson e o Marcelo, que eles vão nadar distâncias entre dois pontos. Então, assim, o Anderson vai nadar do ponto A até o ponto B e o Marcelo vai nadar do ponto A até o ponto C, conforme a figura. Nessa figura, você vai perceber que as únicas informações que a gente tem é a distância do B até o C, que é 40 metros, e o ângulo aqui nesse vértice C, que é de 40 graus. Para começar a resolver esse exercício, eu chamei a distância que o Anderson nadou de x e a distância que o Marcelo vai nadar de y. E percebendo que 40 graus é o nosso ângulo de referência, a gente pode determinar então que esse x é o nosso cateto oposto, esse 40 é o nosso cateto adjacente e o y vai ser a nossa hipotenusa. Vamos começar então a determinar esse valor de x. Como a única medida que a gente conhece é do cateto adjacente e a gente quer relacionar com o cateto oposto, novamente a gente vai ter que usar aí a relação da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Assim, temos que a tangente de 40 graus é x sobre 40. Para determinar essa tangente de 40 graus, a gente volta para a tabela, localizando o ângulo de 40 graus e a terceira coluna, que é da tangente, temos aqui o 0,839 como tangente de 40 graus. Substituindo então e passando esse 40 que está dividindo para o outro lado multiplicando, temos que o x vale 33,56 metros. Agora, para determinar o y, a gente vai relacionar a hipotenusa com o cateto adjacente. Então, a razão trigonométrica que relaciona essas duas medidas é o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então teremos que o cosseno de 40 graus é o 40 sobre o y. Localizando então na nossa tabela o 40 graus e a coluna do cosseno, a gente tem o valor 0,766. Substituindo e agora trocando de lugar o y com aquele 0,766, temos que o y pode ser escrito como 40 dividido por 0,766. E aí a gente obtém o y igual a 52,22 metros quando você realiza essa divisão. E antes de terminarmos a nossa aula, tenho duas observações a fazer. Então, se você tem um triângulo retângulo com ângulos alfa e beta, tomando como referência o ângulo alfa, você vai perceber aqui, neste caso, nessa figura, que o seno desse alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, B sobre A, que é a mesma razão que se você tomar como referência o ângulo beta e fizer o cosseno desse ângulo beta, que é o cateto adjacente B sobre a hipotenusa A. De maneira análoga, a gente pode pensar que se você for fazer o cosseno do ângulo alfa, que é o cateto adjacente C sobre a hipotenusa A, vai gerar a mesma proporção que se você fizer o seno desse ângulo beta, que também é o cateto oposto aqui, C sobre a hipotenusa A. Então, aqui o que eu quero que você observe é que o seno do ângulo alfa coincide com o cosseno do ângulo beta, da mesma forma que o cosseno do ângulo alfa coincide com o seno do ângulo beta. E esse fato só acontece no triângulo retângulo. E se você quiser utilizar a sua calculadora para tirar esses valores de seno, cosseno e tangente, eu peço que você tome muito cuidado para verificar se a sua calculadora está no formato degrees. Isso significa que o ângulo que você digita está no formato de graus. Caso não esteja, mude antes que você faça suas contas. E o procedimento para você realizar essa mudança varia de calculadora para calculadora. Então, eu aconselho você dar uma olhadinha no manual da sua calculadora ou então procurar algum vídeo na internet que ensine a fazer isso. Fechou? Então é isso, pessoal. Partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo da apostila e eu vou pedir para que vocês resolvam os exercícios do 3 até o 7 das páginas 20 a 23 da nossa apostila. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!